exaltado, mas não sabe sobre o que ele está exaltado. See, that same spirit that fell upon him like the rain, to make him a wheat, he's not a wheat to begin with. Vem, esse mesmo espírito que caiu sobre ele como a chuva, para fazê-lo um trigo, ele não é trigo para começar. He blows up. Ele explode. Oh, I can't go over something. Oh, no, sir, I know Dr. Jones. Eu não posso escolher alguma. Não, senhor. Eu sei que o Dr. Jones disse. Oh, yeah, go ahead. Go ahead if you want to. Tudo bem, prossiga. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Olha, como sempre, mais uma vez, precisamos desta escritura, 10, verso 7 de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Pai, estamos inclinados para a terra de onde viemos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. A sua palavra é autoridade. Cremos nela. Ouvimos sua voz através do seu profeta. Continue conosco, nos dando este pão da vida para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. A família obra-prima. Amém. Irmão José do Carmo, vem cá. Nós queremos apenas apresentar o irmão José do Carmo para o povo no Brasil, para saber que ele é quem tem o nosso aval de visitar os irmãos aí por toda parte no Brasil. Não somente por onde ele tem caminhado, como Paraíba, Teresina, Fortaleza, né? Salvador, Bahia, meu Deus do céu, e outros lugares que ele vai. Então ele nos representa lá, e ele deve passar dessa vez pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, lá está o irmão Otacílio. E eu acho que você não pegou o endereço dele, né? Pegou? Do irmão Otacílio. Então, irmão Otacílio, ele deve passar por aí, não sei quando. Mas se tiver água no feijão, ele come, se não tiver, ele come assim mesmo. Certo? Então, é um irmão que tem disposição para isso, ainda não está aposentado, até precisa aposentar. Por um acidente, ele tem um defeito físico na perna, né? Arrasta a perna, cuidado se ele te der um chute. Na base de ferro, né? Mas ele é da família.
O que eu vou falar hoje está baseado em família, certo? Então, o irmão José do Carmo é da família. Nós temos muita gente que não pode representar nós aí no Brasil. Se alguém disser por qualquer parte aí do Brasil, eu fui em Franca, pastor Osmar mandou fazer isso. Não escute, não, liga para mim primeiro, certo? Aqui em Franca, tanto é que nem o Jardim do Éden. Tem o bem, mas tem o mal também. Aqui em Franca tem a árvore da vida, mas tem a árvore do conhecimento do bem e do mal também, certo? E aqui a gente está preparado para tudo. Mas vocês estão vendo esse irmão, quantos anos você tem? 53. Lembrou, né? 53 anos. 53 anos. E ele tem essa disposição que eu não tenho. Viajar de ônibus de Belo Horizonte a Salvador é 23 horas mais ou menos. 23 horas de ônibus. Eu não tenho nem de carro. Aí ele tem habilidade para isso. Com todas essas dificuldades físicas, se você vê, ele trabalha, sobe em cima de casa. É carpinteiro que chama isso aí? Marceneiro. Então, olha, com o defeitinho que ele tem na perna, eu fico quieto em casa. Mas Deus dá uma habilidade para ele andar. Eu já estou falando isso porque a hora que você chegar lá, ele já vê, lá vem o Jacó. Mas mudou o nome. Nós vamos falar disso daqui também agora, certo? Vem o Jacó com o nome de Israel, certo? Então esse irmão é assim. Até aqui tem tido um bom espírito. Desde quando eu o conheço, tem tido um bom espírito. Algumas vezes que eu fui em Betim, ele não apareceu. Eu pensei, já desviou. Mas ele estava com algumas dificuldades lá para poder ajudar a família, o filho ia casar. Então, ficamos sabendo dessas coisas. Está tudo bem. E ele vai visitar muitas partes. E você não pensa que ele vai com dinheiro também não, que ele não vai, viu? Você que vai receber, se quiser dar alguma coisa para ele, pode dar para ele, certo? Ele não pede não, porque ele viaja grátis, o governo paga, certo? Dá uma liberdade para ele viajar. Mas da minha parte, eu peço para vocês não deixarem sem um café, certo? Não, e tem hora que vocês vão fazer o café e já vai embora. A hora que vocês vão pôr água no fogo, ele já está indo embora, né? Mas isso daqui, você sabe o que disse o irmão Brana. O irmão Brana não pedia oferta de amor, mas as pessoas que davam aquela oferta de amor, ele agradecia. Ele não pedia. Eu também, como eu tenho uma igreja, eu tenho como me sustentar, está tudo bem. E ele, o trabalho dele, o que ele ganha, muitas vezes é no trabalho, é no braço mesmo, certo? E tem essa disposição para viajar. Tem o aval da esposa também, né? Que até hora que tem que ver como é que é. Você faz de tudo para a mulher, né? Porque aí fala, bem, eu vou sair, né? Quando o marido é ruim, vai com Deus. Vai com Deus, irmão. Vai com Deus. Então, mas tem hora que o marido é bom, que a mulher quer que ele fique em casa. E é difícil uma mulher que quer marido em casa, hein? Nunca vi. Mulher sempre gosta. Você não vai sair? Vai dar uma volta? Vai. É difícil, né? A minha mulher gosta de mim em casa. Bondade dela, né? Porque depois que você fica velho, você não vai admitir que os outros têm que gostar de você só porque é velho, né? Mas a gente, muitas vezes velho, a gente já está impertinente, certo? E pensa bem com uma mensagem forte dessa, como é que a gente fica. A gente tem que pedir a Deus para controlar a impertinência da gente. Porque aí você pode exceder e fazer a coisa errada, né? Deus te abençoe. Leva nosso abraço. Todo mundo que encontrar com você encontrar com eles, diga até para os que não gostam de mim. O pastor Osmar mandou um abraço para você. Muito obrigado. Estamos fazendo isso agora no início, porque antes de terminar o culto ele tem que sair. O ônibus dele é às 9h30. Deve ter alguém para levá-lo na rodoviária também, para ajudá-lo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, descontraindo um pouco, até bom, né? A família obra-prima.
Isto é a família perfeita, família obra-prima, onde o marido fala e a esposa escuta. Família obra-prima. Amém? Talvez você pergunte, por que será que você vai... Irmãos, eu estava com uma mensagem aqui para falar outra coisa. Aí caí nesse parágrafo, eu disse, olha, eu vou deixar essas outras coisas, tudo para outro culto. Mas vou falar da família obra-prima. Isto teve esta família lá no Éden, Adão e Eva, uma obra-prima. Deus fez tão perfeito, sem nenhum erro, nenhum pecado, nenhum problema. Olha, Adão não mandava em Eva, Eva não precisava escutar Adão. Lá no princípio, não. Ele não era a cabeça dela, lá no princípio. Irmão Brana, pregando casamento e divórcio, ele mostrou que eles eram coiguais. O pecado fez o homem dominar sobre a mulher. Então, se a Bíblia diz, ele te dominará, porque quem pecou foi ela. Mas quem recebeu a culpa foi ele. Quem pecou foi nós. Quem recebeu a culpa foi Jesus. Você viu? Dá tudo certinho. Quem pecou foi Eva. Quem recebeu a culpa foi Adão. São Paulo não esqueceu disso. Depois de 4.000 anos, São Paulo diz, todos em Adão morrem. Porque Adão recebeu a culpa de tudo. Aí depois vem Cristo e toma a culpa da igreja. Teve que morrer também. Por nossa culpa. Teve que morrer. Então, estamos chegando à obra-prima outra vez. É uma obra-prima, uma família obra-prima no Éden, uma família obra-prima quando Jesus veio na terra e uma família obra-prima quando Brana estava no seu ministério. Eu sou de uma família obra perfeita, obra-prima. Mas tem um sinal. A obra-prima tem um sinal, certo? E Cristo levou este sinal. Ele teve que sofrer o sinal, porque ele é o cabeça da obra-prima. Foi ferido no coração. Aquilo ali carregou um sinal. Irmão Brana diz também que aquela de Moisés, como é que chama lá? Como? Não, eu não estou falando da mulher de Moisés, não. É aquele que Miguel Ângelo fez. E depois, foi Miguel Ângelo mesmo? E deu uma martelada no joelho. É escultura, é isso que eu queria. A gente vai ficando velho, esquece. Só que é desde novo que eu sou assim. Então, a obra-prima teve um sinal. E assim Cristo veio e levou um sinal. E nós temos também, nós somos de uma família obra-prima desse tempo final. E nós temos bons sinais nesta obra-prima, que dá para nós lembrar do que Cristo fez e do que Cristo fez em William Branham. As pessoas precisam aprender isso. As pessoas têm a necessidade de aprender, principalmente os eleitos. Eles precisam aprender que na família sempre tem uma cabeça. E a cabeça foi Adão, depois que a obra-prima caiu. A cabeça foi Cristo, que levantou a obra-prima caída por Adão. E a cabeça foi Brana, nesse dia final desta obra-prima, família obra-prima. Isso não quer dizer que a família do profeta é obra-prima. Não. Como nossas famílias têm nossas falhas, mas
O profeta estava representando como cabeça da família obra-prima do século final. Todos podem olhar para ele. Todos podem copiar coisas dele. Aquilo que ele fez, se ele errou, ele confessou. Se ele mentiu, ele confessou. A fraqueza dele foi esta. Ele acertou. Então você pode seguir o que esta obra-prima, o cabeça da família, da obra-prima do último dia. Sempre tem assim uma obra perfeita, uma obra concluída, admirada. Esta é a do dia final. Agora preste atenção na leitura que eu vou fazer, onde irmão Brana fala no 170 a obra-prima. A palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em São Lucas 17 e Malaquias 4, e todos. Aí você poderia incluir São João 14, 12, Mateus 17, 11, São Lucas 3, 19, me perdoe, Atos 3, 19 a 21. Apocalipse, ele só diz Apocalipse 10, de 1 a 7. Tudo cumprindo aquela escritura que cumpre no mensageiro do dia. A palavra, a Bíblia, a letra tem se tornado carne. Amém? O 171 da obra-prima, ele diz: toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca está agora reunida na semente. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Toda a vida verdadeira que estava na primeira, na segunda etapa, está agora na terceira etapa. Na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. A colheita é levar para a glória. Os irmãos que partiram têm que levantar, e juntos nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Isto para cumprir também 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante. O alfa tem se tornado o ômega. Oh. Será que deu para captar? O alfa, quem é o alfa? Cristo. Tem se tornado o ômega. Quem é o último mensageiro? Brana. O alfa, Cristo, tem se tornado em Brana. Vai guardando isso. O alfa tem se tornado em ômega. O primeiro se tornou o último. Gente, tudo está relacionado. Cristo e Brana. As pessoas sempre pensavam assim, olha, no último dia Jesus vai chegar porque ele é o ômega. É Jesus, mas não homem. Você fica esperando aquele Jesus e Brana diz que ele não vem. Brana diz, se ele aparecer aqui com mãos furadas, eu não o receberei. Agora, se Brana não aceita ele com a mão furada, eu vou... Tem irmãos, porque Brana sabia, nesse último dia vai aparecer gente com fronte furada, mãos furadas. Brana sabia, tem gente que aparece desse jeito, com sinais externos, e até falando que é o Cristo. E pessoas creem nisso. Mas William Brana diz que não. Ele diz, eu não o receberei. Se ele vier assim, é porque Cristo não vem assim. Cristo vinha numa carne, é outro homem. Não é ele mesmo, aquele mesmo Cristo, é no outro homem. Cristo é a unção. Ele tem que mudar de morfe, de corpo, de máscara. Todo mundo quer ver. Eu quero ver Jesus Cristo.
Aí Jesus diz, mas eu sou Brana. Você quer me ver? Quem vê Brana, vê eu. Nesse último dia, a deidade estava em carne no nosso meio, diz o profeta. Isso daí, estamos falando de uma família. E você não pode discutir com o pai da família. Tem esposa que discute com o marido, não é assim. Tem filhos que discutem com os pais. Não é assim. Mas a família, obra-prima, não discute. Ela crê, essa família crê. Essa esposa, obra-prima de Cristo, ela não discute. Os 7 selos foi revelado. Não, foi só 6. Não discuta. Foi 7. O 7º ele não podia falar, porque era ele mesmo. É você quem tem que ver aquilo ali. Eu não precisei andar com William Branham para dizer que ele foi Deus em carne. Eu não precisei ser filho natural, consanguíneo de William Branham para dizer que ele foi Deus em carne. Porque depois que o pai morre é fácil para você falar o que ele é. Depois que ele morre, eu quero ver você falar o que o pai é quando ele está com vida. Que o pai fala, você escuta. Que o marido fala, você obedece. Mas depois que morre, José foi tão bom. Jesus morreu na cruz. Jesus tão bom. Todo mundo tem isso. Eu quero ver você falar do pai da família quando ele está aqui na terra. Hoje é fácil para os filhos de Brana dizer assim: papai foi Deus em carne. Nós temos aí vídeos dizendo isso, mas eu quero ver isso na família, quando Brana está vivo. Os filhos não desobedecer o pai, porque olha e diz, é Deus em carne, mas Deus em carne caçando, com roupa suja de sangue. Deus em carne pescando, Deus em carne gerando filhos. Não é fácil, mas depois que papai morre é fácil. Tem muitos que depois que eu morrer, eu espero que eu vou dar muito trabalho para vocês. Eu espero viver que até Jesus vir arrebatar e eu sumir daqui no arrebatamento. Mas o irmão Branham também falava isso e foi embora antes. Aí depois que parte, homem que nem aquele não tinha, viu? Que homem. Mas quando o homem estava aí, só desobedecia o que o homem falava. Não dava ouvido. Então não adianta falar depois de morto, aí vem com a coroa de flor. Aqui jaz Osmar Rodrigues Costa. Tem uma coroa de flor aqui para colocar na sua tumba, da sua igreja. Mas eu falei, ela sempre cortou o cabelo, eu falei, ela sempre usou salto alto, não adianta nada. Não me dá coroa de flor, não. Você já me deu uma coroa de espinho durante o ministério, de luta, de falar e você não ouvir. Depois vem com coroa de flor, depois que eu morri, já não estou vendo mais nada. Bom, isso não quer dizer que você não possa fazer para alguém, né? Mas que tem valia, não tem não. O profeta diz, eu prefiro dar uma flor, enquanto está com vida. E uma flor quer dizer obediência. Uma flor é tudo. Agora, se você quiser me dar uma flor de plástico, já mostra o que você é. Você não escuta mesmo e quer que eu seja um pastor plástico também. Sem vida. Não. Bom, a gente vai caminhando aqui. O alfa tem se tornado ômega. Quer dizer, Cristo tem se tornado Brana. Alguém diz, não, mas o alfa e o ômega é Cristo, mas por certo que é Cristo. Só que ele veio Jesus e era Cristo. Ele veio Brana e era Cristo. O primeiro se tornou o último. E o
último, o primeiro. Quer dizer, é a mesma coisa, a mensagem de Cristo e Brana, a mensagem de Brana e Cristo não choca, é a mesma. E quando você lê isso aqui, não quer dizer Paulo e Brana, não. É Cristo e Brana. Eu quero que vocês tenham clareza nisso. O primeiro se tornou o último, não é Paulo que se tornou Brana, não. É Cristo que se tornou Brana. A semente que chegou passou por um processo e tornou semente outra vez. A semente Cristo que chegou passou por um processo de 7 eras da igreja e apareceu na 7ª era da igreja Cristo outra vez, semente outra vez. O ministério de William Branham era semente, não era casca. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu ali, voltou. Daquela semente imperfeita que morreu ali, voltou a semente perfeita, o segundo Adão, Cristo. Agora, o importante é isso, que o segundo Adão é Cristo, e quando vem em William Branham, ele não é terceiro Adão, ele é segundo Adão, mesma coisa. Ele é o segundo Adão, porque ele é Cristo Jesus e ele é Cristo Branham. Você já escutou isso? Cristo quer dizer ungido. Foi o ungido Jesus e o ungido Branham. Só que as pessoas, ó o que ele está falando. É só ter revelação, não tem revelação. Se tiver revelação, você vai ver que esta é a verdade. Eu sou o primeiro e o último. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda, está trazendo um filho. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. Agora, irmãos, nos dias de Jesus, a igreja tem a palavra original. Nos dias do Papa São Damaso, a igreja perdeu a palavra original e a semente foi para o chão. Com Lutero, a semente brotou, com Wesley cresceu, com os pentecostais floresceram. Mas com Branham era o fruto, a semente outra vez. Aqui está, a semente novamente, presta atenção. O alfa e o ômega são o mesmo. Eu ia fazer uma mensagem nisso aqui, outro dia eu vou pregar sobre isso. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou Jesus, eu sou Branham. Alfa é aquele ministério de redenção, de cura divina, de salvação. Isto é alfa. Branham é o ministério de revelação. Selos que estavam escondidos por 6 milênios. Porque os selos estão escondidos desde o Gênesis, diz o profeta, até o Apocalipse. Foi revelado agora. Ele nunca disse nada sobre o meio. Ele nunca diz assim, eu sou Paulo, eu sou Irineu, eu sou Martim, eu sou Columba, eu sou Lutero, eu sou Wesley. Ele nunca disse nada do meio. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. É isto, 173. A obra-prima. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Você pensa que Cristo mudou quando ele veio em Branham, revelando selos, trovões? Não, não mudou nada. Ele só pôs uma capa sobre ele, chamado Branham. Esse é o morfe. Puxou uma pele humana de um americano sobre ele. Esse era o morfe. Morfe quer dizer mudando-se. Deus mudando. Aí ele mudou do que ele era nas eras, filho de Deus, para ser filho do homem, Deus em Branham. Deus num homem é filho do homem. Aí vem aquela discussão, mas filho do homem é Cristo, por certo que é Cristo, mas é Cristo em Branham. Certo? Agora você vai ver, mas filho do homem é Jesus.
Isso é o que era 2000 anos atrás. Mas aqui no último dia, não. Não é Jesus, é Brana. Se você disser que é Jesus, você está chamando Brana de Jesus. E é errado. Eu sou o primeiro e o último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem, aí ele diz a segunda reticência. A última mensagem são a mesma coisa. É a primeira e a última mensagem. A mensagem do Calvário e a mensagem da revelação dos trovões é a mesma mensagem. É o Cristo do Calvário e o Cristo dos selos é a mesma coisa. O que muda é só o homem, Jesus, Brana. Mas Cristo é o mesmo. Amém? Olha, eu dou graças a Deus por, nesse tempo que nós vivemos, termos condições de ver essas coisas, pregar e ter gente para falar amém ainda. Gente que crê, diz isso é verdade, não tem para onde sair. Você quer que eu pregue outra coisa? Não vai adiantar. A fé para o rapto está nos trovões. E os trovões é Cristo. E Cristo estava em Brana. Então Brana era os trovões. Amém. Você vê? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Escuta, haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê? Alfa e Ômega. Isto é o primeiro e o último. Oh, ele está falando de Zacarias 14:7. Você tem que notar isso. Ele diz, olha, eu sou Alfa e Ômega. Haverá um dia que não será chamado nem de dia nem de noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, Alfa e Ômega. Aí está o Ômega. O entardecer, a luz que veio no entardecer, foi 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. A luz do entardecer era Brana. Aleluia. Olha, eu gosto tanto disso. Vamos para o 176? Eu quero ver se termino logo com essa mensagenzinha. A obra, a família obra-prima. 176, obra-prima. Observe, a grande obra-prima da família. Irmãos, a grande obra-prima da família, Jesus Cristo, foi o Calvário, a grande obra-prima. Olha o que fez, tudo que você precisa está no Calvário. Você quer cura? Alguém vai me dar. Não, olha para trás, busca no Calvário. Eu quero salvação. Eu espero que alguém, a Senhora Aparecida, o São Sebastião, o São Pedro. Não, olha para trás, busca em Cristo, no Calvário. Vai buscar no Calvário. Ali está a grande obra-prima da família, Jesus Cristo. Agora você quer receber a obra-prima da família Brana, a grande obra-prima da família Brana. Não tem coisa maior. Eu leio essas mensagens, não tem coisa maior do que a revelação daquilo que não estava escrito. Está revelado, sem ferir a Bíblia nem de um lado nem de outro. Estava dentro da Bíblia, e a Bíblia diz que não estava e estava, e a Bíblia mesmo confirma que tinha que trabalhar daquela forma, dizendo não escreva. Por que não escrevo? Porque já está aqui dentro. Não escreva e depois diz, não pode aumentar, não pode diminuir. Quer dizer, então por que ficou uma parte sem escrever? É porque você não podia ver aquilo quando chegar o dia, mas nos dias da voz da obra-prima, nos dias da voz dos 7 trovões, nos dias da voz de Brana, vocês vão ver a grande família, obra-prima. Agora aqui está o choque. Quer ver o choque? O marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família, a não ser que eles sejam um.
eles têm que ser. Se eles não são, não será uma boa família. A esposa puxando para um lado e o marido para o outro. Eu lembro de quando era garotinho, minha mãe tinha uma foto dos burrinhos. E uns burrinhos ficavam um puxando para lá para comer numa moita, o outro puxando para lá e nenhum comia. Aí 2 burrinhos, isso eu não esqueço, eu era menino. Aí 2 burrinhos foi mais sábio. Eles ajuntaram e foram comer uma moita, os 2 numa moita só. Isso é marido e mulher. Não estou falando que eles é burro, não. Estou tomando a parte do burrinho, mas só para te mostrar. Eles foram comer uma moita, os 2, trelados, comeram uma moita. Aí depois que comeram aquela moita, eles viraram e falaram, vamos comer a outra. Foram lá e comeram outra moita. E aqueles outros que não combinavam, um queria comer, o outro queria comer para lá e puxava para lá e puxava para cá. Em casa tem hora que o marido puxa para um lado, a mulher puxa para o outro. A hora que está chegando na mesa que ele vai dar uma bocada nos trovões, a mulher puxa, ela boca o mundo e aí puxa. Que coisa dura. Não pode formar uma verdadeira família. Irmão Brana diz, isso não é família. A esposa puxando para um lado e o marido para o outro. A mulher diz, ô bem, bom, eu vou comer no seu monte, mas você nunca come no meu. Eu vou vir com você, eu vou lá, eu estou entrelaçado em você, eu vou comer no seu montinho. Mas depois você não vai comer lá no meu monte. É um problema. O marido, ele é cabeça. E ele tem que saber o que ele está dando dentro de casa. Se passar, Deus vai cobrar. Se faltar, também. Certo? Passa. Ó, está tendo comida para pôr na lavagem, no lixo, para dar para porco, para jogar no caminhão do lixo. Outra hora, está passando necessidade. Os 2 estão errados. Tem que trazer os 2 para o centro, para comer igual. Para não jogar fora. Também para não faltar. A família é isso. Aí o irmão Brana diz, quando o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro, ele diz, isto faria uma família horrível. Não é uma família obra-prima. Não é. Estou falando da família obra-prima. E quando a coisa está feita de uma forma errada, cada um puxando para um lado, então é uma família horrível. Não é a obra-prima. Mas em acordo, com amor um para com o outro, esta é a família. Amém? Amém. Para um pouquinho. Eu quero que todos nós chegamos a entender o que é uma família. Como se trata o esposo ou a esposa, os pais, os filhos. Como se trata? A forma de tratamento. Eu não posso nem falar. Seria uma forma de tratamento assim, querido, querida. Ei, mas é tão difícil falar isso aí. Fala para os filhos, queridos, meus filhos, senão meus filhos, não é assim. Tem que ser feito assim. Senão você, o capeta, o demônio. Como que é tratado os filhos? Como é tratada a família? Então a família é aquilo. Está chamando de capeta, de demônio. Essa é família. Essa é uma obra-prima do diabo. Como se trata pai e mãe, marido e mulher? Que jeito está sendo tratado para ser uma obra-prima, uma obra perfeita, uma obra admirada?
aquele casal admirado. É tão bom isso daí, isso é obra-prima. Você tem um casal que sabe se tratar um com o outro, um sabe retribuir ao outro, os pais para os filhos para os pais. E nós somos os mestres do lar, nós somos os ensinadores do lar. Aquilo que nós falamos de mal, os filhos acham que não tem mal, porque o papai e a mamãe falou. Não tem mal falar, porque eles escutaram papai e mamãe falar. São cristãos, vão na igreja e falam palavras até pornográficas. A forma de xingar um ao outro são palavras que não se pode falar. Cadê a família? Obra-prima. Família perfeita. Oh, pastor, mas na terra não tem. Então você está contra Brana. Brana diz, eu e Meda, com a mão nesta Bíblia, nunca discutimos. Agora você já pensou bem? Brana chamando José de nomes feios? Você já pensou? Brana chamando Billy Paul de nomes feios? A irmã Meda chamando a Rebeca, a Sara, por nomes feios? Não, eu nem penso nisso. Brana nunca fez isso. E se teve um que veio na terra aprender de mim, foi Cristo. E se nesse século que você crê que no século 20 Deus esteve em carne outra vez, foi um homem que Deus disse para ele: nunca beba, nunca fume, nem desonre o teu corpo. Ele foi um homem capaz de instruir sua família natural e espiritual. Tem hora que nós não conseguimos instruir a nossa família natural e depois queremos dar testemunho para os outros. Põe sua viola no saco e dependure-a. Eu faço isto, eu faço aquilo, faço nada. Se eu não posso falar o que Brana falou, a família Brana, estou usando o natural aqui agora. Para mim, eu posso usar disso. Brana teve algum problema? Não, ele era um homem. Os problemas que ele teve, ele confessou. Foi tão simples. Se eu e você tivéssemos os problemas que Brana teve e que confessou para os outros, ainda confessou para o advogado o que ele tinha feito, você já estaria no céu. Seu lar era uma família, obra-prima. Mas a falta de tratamento, não sabe tratar. Esposa não sabe tratar marido. Marido não sabe tratar esposa. Pais não sabem tratar filhos. Filhos não sabem respeitar pais. Você chama isto de uma família perfeita? Você chama isto de uma família obra-prima? É obra nossa. Mas a família obra-prima é aquela que está em acordo com o cabeça. Cabeça agora é Brana. Você diz é Cristo, mas é Cristo em Brana. O cabeça agora é Cristo, mas é Cristo em mim. O cabeça agora é Cristo, mas é Cristo em vocês. Aonde fundamenta o lar, aonde faz a família uma obra-prima, uma obra perfeita. Tem filhos, vocês têm que saber disso. Temos filhos que nos envergonham, mas não deixa de ser filho. Não é por isso que eles te envergonham que você tem que tratá-los mal. Nós também somos filhos de Deus. Quantas vezes envergonhamos a Deus? Lá no emprego, lá na rua,
dentro do coletivo, no supermercado, numa loja, comprando ou vendendo, envergonhamos a Deus. Quem sabe ele fica num cantinho assim, você vai fazer isso aí? Você falou essa palavra. Você, meu filho, você falou essa palavra. Isso não é palavra de você falar. Família, obra-prima, obra perfeita. Da onde vem o exemplo? Vamos dar uma chance para as mulheres? Da onde vem o exemplo? Do homem, do cabeça. Se o cabeça se explode com pouca coisa e fala palavrões dentro de casa, que você espera do corpo, que é a mulher, que é a parte mais fraca. Se nós, a parte forte, fazemos isso, e a parte fraca? Não nos envergonhamos? Ah, não tem conserto? Tem conserto sim, tem conserto. Jesus veio e consertou o que Adão fez errado. Brana veio e consertou o que as eras fez de errado. E agora é a era da noiva, tem que consertar o que a primeira e segunda etapa desse povo não tem dado conta. Nós temos que pregar isso. Eles não deram conta, nós temos que pregar. Não que nossos lares é uma perfeição. Não, já estou dizendo, temos filho que nos envergonha, mas não deixa de ser filho. Deus tem filhos que o envergonham, mas que pelo menos tem que ter temor de Deus, coragem, para saber tratar os outros, tratar a família. Se nós não sabemos tratar nossa família, como podemos saber tratar os de fora? Somos uns hipócritas. A família não tratamos bem, lá fora nós somos santinhos. Agora vocês têm que saber, eu estou pregando isso daqui porque eu estou vendo a coisa passo a passo, certo? Eu estou pregando